Uma boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação muito grande nós termos aqui hoje o professor Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira. Certo? O professor Maurício é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1B. O professor Maurício Pietrocola é licenciado em Física pela Universidade de São Paulo e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo também. Iniciou sua carreira docente como professor de Física em escolas de nível médio, realizou seu doutoramento em Epistemologia e História da Ciência na Universidade de Paris 7, fez livre docência na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, intitulada Reflexões Histórico-Epistemológicas e o Ensino de Ciências, foi professor do Departamento de Física da Universidade de Santa Catarina, foi secretário de Educação na Sociedade Sociedade Brasileira de Física por 2 gestões consecutivas, foi membro da International Commission on Physics Education. Na gestão seguinte dessa comissão, ele tornou-se vice-presidente. O professor Maurício tem participado e organizado diversos eventos nacionais e internacionais, majoritariamente em pesquisa de ensino de ciências. Foi membro correspondente internacional da equipe do Recherche Epistémologique et historique sur les sciences exactes et institutions scientifiques. Espero que tenha dito correto. Foi Perfeito. pesquisador visitante na Universidade de Maryland e na Universidade Autônoma de Barcelona. Em 2013 e 2014, foi Distinguished Visiting Fellow no programa Advanced Research Collaborative e no Urban Education Program da City University of New York, Nova York, nos Estados Unidos. É atualmente professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde desenvolve sua pesquisa majoritariamente sobre desenvolvimento de estratégias inovadoras no ensino de ciências e formação de professores. Professor Maurício, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e a plateia é sua. Eu que agradeço, Crispino, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tá? A gente estava conversando antes um pouquinho da gravação, né, que esse momento é muito interessante, né, eu diria assim, é um momento de estranhamento intenso, né, que a gente está vivendo, e esse é um desses momentos, né, de falar com tanta gente à distância, né. Então, eu estou vendo a carinha de vocês todos aqui, se vocês não se importem se eu, de vez em quando, olhar meio de lado, mas é porque eu botei 2 telas, e uma delas é maior, eu consigo ver vocês, e a outra eu deixei a minha apresentação. Então, beleza. Eu vou projetar aqui, então, a minha apresentação agora. Vamos ver se dá tudo certinho. Espero que esteja aparecendo aí para vocês. Está aparecendo, então, sim. Tá certo. Então, beleza. Bom, então a minha ideia, e vocês vão achar que tudo foi combinado, né, discutir essa questão do risco, né, no momento que a gente está vivendo hoje, mas esse foi um projeto que eu comecei a desenvolver em 2019, quando eu estive num sabático no Instituto de Estudos Avançados, e acabou sendo uma temática super atual, né, por conta dessa pandemia toda que tem feito a gente mudar completamente o nosso estilo de vida, né, e passar a levar seriamente essas questões de avaliação de risco, né, tomada de decisão, desde ponho máscara, tiro máscara, vou para um lugar público, não vou, ou seja, nossa vida hoje, de certa maneira, gira um pouco em torno dessa necessidade de a gente tomar decisões a todo momento. Bom, a temática, então, a ideia é a educação científica numa sociedade de risco. Eu acho que espero, ao longo da apresentação, explicar para vocês qual que é o conceito, né, de sociedade de risco que eu estou me referindo. Vai ser um construto teórico, né, que vem de autores da sociologia e da antropologia, e eles são muito pertinentes para a discussão da educação científica, porque, segundo esses autores, é justamente a ciência, a tecnologia que, talvez nos últimos 100 anos, tem sido o carro-chefe, né, da maneira de moldar a maneira como a gente vive em sociedade. Deixa eu só arrumar aqui para passar uma por uma. Isso, sem ficar mais. Então, parte 1, né? Então, talvez falar um pouco de risco e sociedade de risco, precisa a gente contextualizar, porque a gente tem vivendo coisas muito as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, eu brinquei, então a parte 1 é bem antes da pandemia, tá?
Então, bem antes da pandemia, o que a gente tinha, e talvez isso marcou a minha geração, a do Crispino, né, as pessoas que estão aí na casa dos 50, era a Guerra Fria e a questão das armas, né, principalmente as armas nucleares. Então, eram fontes de risco, e a gente, na verdade, olhava isso de uma maneira meio distanciada, por ser brasileiro, por estar aqui no Hemisfério Sul, mas a gente sabia, né, de todas as implicações, né, o confronto União Soviética, antiga União Soviética, Estados Unidos, e o desenvolvimento de armas, né, capazes de aniquilar toda a vida na Terra, toda a humanidade. E aí tem um pouquinho de um arsenal, né, um arsenal de mísseis, né, mísseis balísticos, e principalmente o aumento da intensidade do que uma bomba nuclear é capaz de fazer, e, em perspectiva, né, a comparação com a primeira bomba de Hiroshima, em 45, e o que a gente tem, né, nessa Tsar Bomb, que provavelmente tem uns 10, 15 anos aí o teste. De certa maneira, a gente pode dizer que todas essas armas, né, que geraram tanto risco e, de certa maneira, ameaças, né, para a humanidade, para a vida na Terra, elas nascem de o que a gente poderia chamar de tecnologias disruptivas. Tecnologias disruptivas, né, usando o jargão aí do pessoal que trabalha com essa área, né, que tenta entender a questão da tecnologia da sociedade, são basicamente coisas que vêm, né, de uma técnica onde você introduz uma modalidade de fazer as coisas que, de certa maneira, rompe com tudo aquilo que se fazia antes, mas, ao mesmo tempo, abre perspectivas de usos até então impensados. Então, o avião, por exemplo, foi uma tecnologia disruptiva, tá? Ela foi capaz de fazer isso. Deixa eu desligar aqui o meu... Só um minutinho, pronto. Para não ficar entrando mensagem do meu e-mail. Então, se vocês olharem a questão das bombas V, né, durante a guerra, elas foram disruptivas nesse sentido. Né? Você aprendeu a lançar mísseis, né, em distâncias muito grandes, né? Isso abriu possibilidade para as telecomunicações, para a própria aviação, né, com aviões a jato, e o próprio homem à Lua chegou por conta disso. Da mesma maneira, o controle da fissão, né, eu pus fusão, mas praticamente fissão, né, fusão ainda é uma tecnologia em processo, né, de controle, e ela permitiu você produzir não só as armas, mas também produzir energia em grande escala, energia, né, as usinas nucleares, etc. Então, de certa maneira, o que eu acho que esse cenário mostra é que essas tecnologias disruptivas, elas têm entrado com alguma frequência na nossa sociedade, e elas têm gerado esse par, né, de oportunidades e riscos, né? Então, de algum lado, você pode encontrar as pessoas que defendem arduamente a ideia de que a gente continue investindo dinheiro e pesquisa para produzir essas tecnologias, né? Algumas delas que vão se tornar disruptivas, porque elas oferecem oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, as pessoas já vêm há algum tempo sabendo que, junto com elas, aparecem os riscos. E a ideia, né, os que defendem a necessidade de que os governos invistam nisso, eles trabalham um pouco nessa ideia de que as oportunidades podem ser potencializadas e os riscos podem ser controlados ou pelo menos minimizados. Bom, parte 2, então, né, isso eu diria que é até agora pouco, né, pouco antes da pandemia, uma discussão interessante que vinha sendo feita, né, basicamente no ano passado, ano retrasado, era um pouco sobre o que a gente poderia chamar das tecnologias disruptivas atuais. E aqui, basicamente, a CNI, né, o Conselho Nacional da Indústria no Brasil, encomendou alguns estudos, algumas pesquisas, né, feitas por universidades brasileiras. Nesse caso aqui eu estou citando uma pesquisa feita pela Unicamp e pela UFRJ, no qual se mapeou, de certa maneira, quais seriam as 8, né, chegou à conclusão que são 8 grupos de tecnologias que têm esse potencial disruptivo hoje na atualidade. E elas são basicamente a internet das coisas, tá? Materiais avançados, né? A ciência dos materiais, nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, né? Tecnologia de rede, armazenamento de energia e produção inteligente, tá? Então, essas são coisas que se entrelaçam, mas claramente você pode detectar que são 8 tipos de tecnologias, e coisas importantes é que elas têm a capacidade de impactar num espaço de tempo relativamente curto
em 5 e 10 anos, setores da economia produtiva de todo o mundo e, em particular, do Brasil. Então, esses setores, né, aviação, fármacos, agricultura, produção têxtil, né, a produção automobilística, petróleo, todas essas áreas, telecomunicações, todas vão ser impactadas por isso. E a questão toda é, assim, quem é que desenvolve, né, quem é que é capaz de comprar, quem é capaz de adaptar, e se vocês quiserem só um exemplo bem curtinho, toda a discussão hoje em cima do 5G, né, que é uma tecnologia disruptiva, ela está ligada com a internet das coisas, né, o 5G é meio sinônimo da internet das coisas, e como que isso vai, de certa maneira, impactar na maneira como a sociedade se organizam, né, tanto no setor produtivo, como no setor, né, da convivência, regulamentação, leis, né, a dimensão política e etc. Bom, se a gente for olhar esses casos como exemplos, né, riscos e oportunidades sempre então estão ligados com essa questão da tecnologia. E aí, nesse caso, por exemplo, esses 8 grupos de tecnologias disruptivas, eles têm potencial para produzir maior produtividade, mas também, ao mesmo tempo, menor emprego, né? Diminui a capacidade de emprego. Elas também oferecem maior controle, né? Então, por exemplo, você pode controlar processos, a indústria pode melhorar até a qualidade do que ela produz, você pode garantir dados mais confiáveis sobre, por exemplo, população, hábitos, etc., mas, ao mesmo tempo, também pode gerar menor liberdade. Essas tecnologias, de certa maneira, vão permitir que os governos saibam exatamente onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, o que elas acessam, muito parecido com coisas que a gente já vê hoje acontecendo. Então, o foco todo dessa discussão é tentar pensar o seguinte: se essa questão, né, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, se ele gera inevitavelmente riscos e oportunidades na mesma medida, se isso, na verdade, é uma coisa que a gente pode, de certa maneira, ter algum nível de controle e entendimento, ou se de fato a gente pode acreditar que toda a tecnologia nova, né, que é, de certa maneira, fruto, né, da produção em ciência e tecnologia, a gente pode maximizar o que interessa para a gente, que são as oportunidades, e minimizar os riscos. Essa é um pouco da discussão. Se, na verdade, risco e oportunidade não são pares, né, faces de uma mesma moeda, e que isso passa a ser, de certa maneira, uma característica da própria sociedade atual, ou se isso, na verdade, é um pouco daquilo que a gente vem acompanhando, sei lá, desde a época da invenção do carro, das caravelas, onde você tem uma oportunidade, claramente isso gera algum tipo de risco, e os riscos são possíveis de serem minimizados, etc. Ou seja, a ideia é tentar entender qual que é o papel da ciência e da tecnologia na formatação das relações sociais na atualidade, tá? E aí, basicamente, a pergunta que seria interessante a gente ser capaz de, não de responder, tá? Mas talvez de formular e de refletir sobre, ao final da minha fala, é basicamente pensar quais serão os riscos no futuro, né? Se a gente é capaz de prever quais são esses riscos, e quem será impactado por esse risco. Então, assim, se a gente quiser pensar de uma maneira preliminar, é muito fácil imaginar que riscos são coisas, de certa maneira, imprevisíveis, né? Então, assim, a gente aparentemente vive hoje num contexto onde os riscos que podem se atingir a nossa sociedade, né, e as pessoas que vivem nessa sociedade e a natureza, né, na qual essa sociedade foi construída, elas são provavelmente imprevisíveis, tá? Então, esse é um pouco da ideia. E o primeiro exemplo é esse aí, né? A gente está vivendo numa pandemia, né? E como que a gente poderia imaginar, 6 meses atrás, que a gente estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Então, veja, estou falando de 6 meses atrás. Um espaço de tempo relativamente pequeno, em termos de previsão, ainda mais de previsão de macro política, né? De macro, né? De nível geral, né, da Terra, todo mundo, de certa maneira, está vivendo um pouco isso que a gente está vivendo, e, aparentemente, a gente não foi capaz de prever isso há 6 meses atrás. E outra resposta que eu diria que a gente tem certeza é que todos seremos impactados. Então, aquela ideia de que a gente tinha de que os riscos, muitas vezes, podem ser terceirizados, ou seja, aquele par, oportunidade e riscos, a gente poderia tentar quebrar, né? Vamos imaginar que eles são pares
de coisas que são inevitáveis de acontecer, mas imagina que eu sou uma nação rica, eu tenho muito dinheiro, e eu sei que a produção industrial gera poluição, mas que a produção industrial ela é muito interessante porque ela diminui o preço, ela aumenta a competitividade, ela me faz mais rico. Então eu faço assim, eu tento separar, eu faço com que a matriz de uma indústria fique num país, mas as fábricas eu mando todas elas para o terceiro mundo. Então essa, por exemplo, foi uma estratégia da indústria petroquímica, que a Europa e os Estados Unidos, de certa maneira, usaram essa estratégia. Eles mantiveram as empresas, as grandes empresas produtoras de petróleo, de produtos químicos, elas têm as suas sedes, né? São empresas sediadas nos Estados Unidos, e de maneira geral, e na Europa, mas os centros produtores acabaram sendo deslocados para países do terceiro mundo. Então, isso começou com as grandes indústrias poluidoras, mas isso foi também, por exemplo, para as indústrias têxteis, etc., né? A Nike, por exemplo, foi talvez uma das primeiras que mandou toda a produção, até por uma questão de custo também, né? Então, por exemplo, o risco de greves. Eu falo muitas vezes dos riscos que afetam mais a natureza, mas vocês podem pensar em riscos de maneira geral, né? Você pode pensar, por exemplo, o risco de greve, de quebra de produção. Então, eles simplesmente mandam para um lugar onde o mercado é menos regulamentado, onde eu posso substituir a mão de obra de uma maneira mais rápida e eu mantenho todos os lucros no primeiro mundo. Tá? Esse tipo de coisa, aparentemente, tem ficado impossível de fazer. Então, você imagina a situação hoje, que a gente vive da pandemia, que é um risco. Não tem como você terceirizar o risco e ficar com a oportunidade, né? Então, quer dizer, a própria ideia da poluição também já não tem mais como você garantir, né? A poluição que antes podia ser vista como uma coisa que polui a água, o solo e o ar de um determinado local, isso não existe mais. O que você tem agora é ar, água e solo que são contaminados num lugar, mas que se espalham para todos os lugares, né? Então, basicamente, o que a gente tenta dizer, olhando na perspectiva desses estudos da sociologia e da antropologia, é que a gente vive uma atualidade de uma sociedade pós-industrial. Então, assim, aquela revolução que a gente estuda nas escolas, que a gente muitas vezes ensina, né, que a ciência, de certa maneira, junto com a tecnologia, permitiu uma grande revolução que gerou a modernidade, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, ela aparentemente, aquele modelo se esgotou, porém ele não se modifica, né, pelo menos segundo esses autores, na perspectiva de uma pós-modernidade, ou seja, a gente não sai da modernidade, mas a gente entra no que eles chamam de modernidade tardia, aonde basicamente o que você tem é uma fronteira altamente tecnológica, na qual absolutamente ninguém é capaz de entender completamente o que vai acontecer, e ele gera uma diversidade de futuros possíveis. E aí aparece, por exemplo, um primeiro conceito, que eu não vou acabar abordando muito, mas vai ficar meio que de background aí para vocês, que é a ideia de futuro opaco. Então, quando eu falei da questão da pandemia, de que há 6 meses atrás a gente não tinha ideia do que ia acontecer, isso é uma ideia de uma fronteira muito curta, onde a gente tem um futuro opaco, ou seja, quase como se a gente estivesse em Londres, né, com aquela neblina, você enxerga 1 metro para frente você já não enxerga mais nada. Não que não tenha nada, né? Não que não venha informação de lá, mas aquela informação vem meio difusa, vem meio atrapalhada e a gente não sabe. E aí o que eles dizem é que, de certa maneira, o que a gente fez com esse processo, né, de um desenvolvimento muito calcado na tecnologia e na ciência, é que a gente acabou com 2 grandes referências usadas para a sociedade, que era a questão do fim da natureza e do fim da tradição. Então, basicamente, para vocês entenderem isso, a gente pode considerar, um grosso modo, que, por exemplo, a Revolução Industrial, né, o Iluminismo no século XVIII, de alguma maneira, ele quebra uma tradição que era calcar os hábitos, os valores e as condutas a partir de uma visão cosmogônica, hegemônica, dada pela religião, e ele bota no lugar uma outra visão, né, que é uma visão mais racional, mais científica, aonde você diz, não, a gente vai se guiar por valores eleitos pela ciência, etc. Então, essa, de certa maneira, você tem uma tradição que ela é
ela servia para você guiar os seus hábitos, a sua estrutura social, e você troca por uma outra, mas ainda tem uma tradição. O que se vai dizer aqui agora é que a gente rompe com essa tradição científica, não porque a gente abandona a ciência, mas porque, apesar de todas as conquistas e todo o desenvolvimento científico que a gente tem hoje, a gente não foi capaz e não é capaz de prever os grandes riscos que assolam a humanidade. Então, parece um paradoxo, porque a gente conhece muito, né? A gente sabe muito sobre vírus, sobre contágio, a gente sabe muito sobre testes, sobre tratamentos, medicamentos, mas ainda assim, aparentemente, é quase como se o acaso tivesse nos pego de calça curta. Né? Essa pandemia, ela encontra uma maneira de furar qualquer tipo de previsão, de previsibilidade, e ela se instala rapidamente no planeta inteiro. E aí você fala assim, bom, mas será que então foi uma maldade? Será que os deuses que estão lá, né, que comandaram a nossa vida durante tanto tempo, resolveram brincar com a gente e dizer, não, olha, vocês achavam que sabiam tudo, que podiam entender a natureza, etc., as leis da natureza, e vocês agora estão vendo que não. Não, a ideia é que, lógico, se você acreditar nisso, é uma maneira de ver, né? Mas o que, na verdade, acontece é que a forma como a ciência e a tecnologia entraram dentro desse motor de produção de comportamentos e de relações sociais, eles geram efeitos rebote, né? Então são efeitos colaterais, mas que são impossíveis de serem reduzidos ou controlados. Então aquela ideia de que a tecnologia nova chega, ela tem um efeito colateral, mas que eu com a própria tecnologia posso encontrar uma maneira de reduzir, de minimizar, isso não é mais possível de ser pensado. Ou seja, a gente vive de fato numa sociedade onde esse tipo de efeito ele não é mais um efeito que tem a capacidade de ser minimizado frente à intenção. Então, basicamente, se você for pegar o exemplo da Covid, o que a gente tem é uma sociedade que foi aumentando a sua capacidade de produzir e de produzir bens de consumo e de ocupar áreas, né, no globo, né, que antes eram consideradas áreas selvagens, né, restritas aos animais e outras espécies, ou seja, isso obrigou a um convívio muito próximo entre esses dois tipos né, essa fronteira acabou sendo muito estreitada e você começou a ter passagem, né, comunicação de vírus de animais para pessoas e vice-versa. E, além disso, todo o sistema globalizado, né, que se implantou com o advento das novas tecnologias de comunicação, etc., fez com que esse vírus, né, que causou a Covid num determinado local do planeta, em praticamente 6 meses ele estava no mundo inteiro. Então, veja, olhando retrospectivamente, a gente entende que tudo isso tem um porquê, né? Não foram coisas ao acaso, mas, ao mesmo tempo, se eu voltar 6 meses atrás e tentasse falar, bom, será que alguém errou, né? Será que faltou uma agência capaz de prever, né, de acompanhar? Não tinha como. Não tinha como. Então, ou seja, naquele contexto de 6 meses atrás, esse momento que a gente estava vivendo provavelmente não seria possível de ser previsto. Então, é interessante que essa ideia de rompimento, né, com a natureza e com a tradição, ele, de certa maneira, explica por que a gente pode considerar esse como talvez uma terceira fase no desenvolvimento da sociedade, uma primeira muito dependente da própria maneira como a natureza funcionava, né? Então, dia e noite, estações do ano, locais onde você poderia instalar povoados humanos, locais onde não podia, lugares onde você podia plantar e não plantar, ou seja, a natureza, de certa maneira, determinava o que podia e não podia ser feito. Com a ideia da tradição e do conhecimento que se instala, né, junto com ela, a gente começa a burlar isso, a gente começa a ser capaz de plantar em lugares onde não era possível plantar, a gente vai viver em lugares onde supostamente não seria possível viver, e essa tradição se mantém inicialmente guiada, como eu falei, majoritariamente pela religião, mas também pela técnica, no segundo momento pelo conhecimento da ciência e a racionalidade, e aparentemente hoje a gente vive numa situação onde essas duas tradições foram rompidas.
tá? Então, basicamente, a questão que eu acho interessante hoje, depois desse cenário inicial, é a gente pensar o seguinte: bom, legal, talvez você esteja descrevendo uma situação, né, isso parece mais um estudo sociológico do que um... Mas a pergunta é, como que eu preparo alguém para viver nesse mundo? Né, visto que o nosso interesse é educacional. Todos nós, né, pensamos a questão da educação, professores, alunos, etc., mas como que a gente faz? Como que a gente prepara alguém, né? Se o futuro realmente é opaco, né, como que eu formo uma pessoa para se preparar para lidar com esses imprevistos, né? Quais são as boas maneiras de preparar as pessoas para tomar decisão nesses momentos onde envolve um jogo de interesses conflitantes, que nem agora. Você teve um exemplo típico, né, de se jogar a questão da saúde contra a questão da economia. E claramente uma maneira que me parece que não é boa é você botar uma contra a outra. Então, aparentemente, o que nós fomos formados para viver é para tomar decisões dentro de contextos onde a gente podia ponderar, né, de uma maneira mais ou menos clara, quais eram os aspectos mais relevantes do problema a ser estudado e decidir em cima deles. Aparentemente, o que a gente está vendo é que a gente tem contextos que são altamente volúveis, eles são multifacetados, e principalmente eles têm um certo grau de incomensurabilidade que é muito difícil você dizer, bom, quanto que vale uma vida humana, né? Basicamente essa pergunta é a pergunta que a maioria dos políticos não quis externar, mas eles meio que diziam assim, bom, até quantas mortes é aceitável para que eu mantenha o sistema econômico funcionando? Né? E aí eu diria assim, eu gostaria de não ter que responder isso, mas aparentemente a gente é obrigado a entrar num cenário onde essa questão, embora impertinente, ela não pode ser desconsiderada. Né? Se de fato essa epidemia ela teve, né, esse perfil do jeito que está tendo e essa duração, algum tipo de ponderação entre fatores que são muito diferentes a gente vai ser obrigado a fazer. E indiretamente as pessoas estão fazendo isso, mas aparentemente sem um conhecimento muito claro de como que essas coisas, como essas coisas deveriam, ou seja, ninguém foi muito preparado para tomar essas decisões, tá? Então, bom, primeira coisa importante para a gente é diferenciar risco em termos do acaso e do perigo, tá? Então, risco é uma coisa que a gente estabelece como sendo uma situação que tem desdobramentos possíveis, né? Alguns desdobramentos possíveis, alguns têm efeitos negativos que a gente gostaria de evitar, e a ideia do risco é assim, o quanto que eu estou disposto a aceitar que determinada ação que eu faço, ela pode ter algum nível de probabilidade de que tem um desdobramento de algo que eu não goste, ou que eu não gostaria que acontecesse. Então, basicamente, o risco é essa. Então, o risco tem muito a ver com indeterminação, né? Uma situação muito determinada, o risco passa a ser, talvez, um conceito não muito aplicável, né? Se eu consigo determinar e saber quais as condições iniciais para que eu não tenha a situação que eu não quero, né? Ou que eu evite cair naquela situação, eu diria que o risco provavelmente o risco é residual, né? O risco talvez seja uma pequena incerteza, etc. Agora, se a situação ela tem um grau de indeterminação na origem, que não pode ser reduzido, eu tenho uma situação que envolve risco, tá? E, logicamente, se um desdobramento tiver implicação social, humana, ou seja, tem alguma coisa que acontece que eu não gostaria. O primeiro detalhe também legal de pensar que o conceito de risco também é um conceito que foi construído historicamente, tá? O conceito de risco aparece mais ou menos no século XV, e ele aparece tanto na perspectiva da economia, né, de você trabalhar com a ideia de risco, né? Então, fazer a navegação Europa, América, ela envolvia um certo nível de risco, né? Sabia-se que na época algumas caravelas iam e não voltavam, e passou a se considerar essa possibilidade de maneira calculada, e inclusive nasce aí uma ideia preliminar de seguro, tá? A pólice de seguro para os navegadores, para os armadores. E o próprio conceito, né, de cálculo de risco, ele também aparece dentro da matemática mais ou menos nessa mesma época. Então, não é à toa, né? Aparentemente era uma sociedade ocidental passava a assumir o controle, de certa maneira, uma tentativa de controle sobre o seu destino,
que esse conceito de risco passa a fazer sentido, né? Se você imaginar que os desdobramentos negativos, ou aquilo que acontece que eu não gostaria, mortes, pestes, quebras de safra, fome, etc., são manifestações divinas, né? Você não tem muito por que pensar em risco, né? Na verdade, aquilo acontece porque tinha que acontecer, ou porque é um castigo, alguma coisa. A partir do momento que você entende que o que você aceita, né, que algumas coisas acontecem como consequências, né, de ações que você tem, o conceito de risco passa a fazer sentido. Então, de certa maneira, o que a gente pode dizer é que a ideia de risco está conectado com uma aspiração por controle, né, e particularmente com a ideia de controlar o futuro. Então, isso aqui é bem fácil, né? E, aparentemente, o que eu acabei de falar antes é que a ideia de futuro opaco mostra que esse ideário de controlar o futuro, de certa maneira, está sendo colocado em xeque. Né? Então, você pode pensar que o ideário iluminista, né, do século XVIII para cá, foi um ideário onde se tinha a aspiração de controlar o futuro, e toda a ciência e tecnologia foi produzida com esse objetivo. Aparentemente, o que você tem é uma sociedade que é decorrente, né, dessa sociedade industrial, que teve como motor essa aspiração por controle, sendo colocada em xeque, porque o futuro, supostamente, que nós estamos vivendo agora, ele é opaco. Então, bem, basicamente, bom, isso que eu já falei, basicamente, então, o que você pode, com esses conceitos, definir, então é o seguinte, esse risco que eu tentei rapidamente dizer, que é forjado ali no século XV, né, virada do século XV para o século XVI, ele é um risco que tem essa expectativa de controle do futuro, e que, basicamente, eu sei que aquilo que eu quero controlar, ele é ameaçado por alguns fatores. Então, vamos pegar o caso das caravelas, tá? Então, você imagina que você é um armador, você tem 10 caravelas que fazem o comércio da Europa com a Índia, ou com as Américas, seja o que você quer, e você sabe que uma das coisas complicadas são as tormentas, as tempestades, ou você sabe que um dos outros problemas é a qualidade dos mapas, né, que não eram muito bons, e o risco da caravela se perder, né, ela não atingir o ponto que ela precisava atingir no tempo que ela tem de mantimentos, etc. Ou seja, você tem um fator externo, que pode ser a tempestade ou o problema da localização, e que esse risco externo eu tento minimizar fazendo o quê? Então, assim, eu melhoro a produção das cartas náuticas tentando melhorar o meu conhecimento sobre localização. Então, eu, em vez de ficar só dependente de uma navegação que usa a aproximação ou cabotagem, tenho sempre que ter um ponto de referência próxima, ou eu uso só as estrelas para navegar, e o que eu faço? Eu tento usar novos métodos. Então, para ter a posição na longitude, eu desenvolvo os relógios, eu desenvolvo instrumentos para observar melhor algumas estrelas, eu melhoro a qualidade dos mapas, as técnicas de navegação, eu diria assim, então eu tento superar o risco externo. Do mesmo jeito, se eu conseguir estudar a ocorrência e perceber que as tempestades têm alguma frequência, ou elas acontecem com mais intensidade num determinado local em outro, eu crio estratégias para evitar que a navegação aconteça ali. Então, basicamente, a ideia de apólice de seguros, e isso vale até hoje, ela envolve essa ideia, que tem um risco externo, que é o que causa os eventos que eu não quero, os eventos que são negativos, e eu tento estimar essa quantidade de influência dos riscos externos, e de preferência eu tento minimizá-los. Né? Então, eu calculo, por um lado, eu tenho uma estimativa de como ele acontece, e a técnica e a ciência, né, o conhecimento, de certa maneira, vai na direção de eu minimizar esses riscos externos. Então, doenças, desemprego, desabamento, todos, de certa maneira, foram sempre tratados como se fossem riscos externos, né, coisas que vêm de fora e que afligem, né, a vida humana, né, a vida humana em sociedade. Agora, o conceito que aparece nessa nova configuração de sociedade pós-industrial é o que esses teóricos, né, e são dois autores, basicamente, que eu uso, que é o Ulrich Beck, que é um alemão, que escreveu justamente um livro que tem o título Sociedade de Risco,
e o Anthony Giddens, que é um antropólogo inglês, que também trabalha com isso, em particular ele que foge esse conceito de risco manufaturado. Então, basicamente, o que é um risco manufaturado? E aí vocês vejam a sutileza da diferença de um e outro. Ele é algo criado pelo progresso, né, do desenvolvimento humano, especialmente pelo progresso da ciência e da tecnologia. Né? Então, o risco manufaturado refere-se aos novos meios ambiente, arriscados, para os quais a história nos forneceu muito pouca experiência prévia. Então, quando eu falei do fim da tradição, é um pouco isso, né? E aí vamos pegar um exemplo bem bobo, tá, de um risco manufaturado, tá? O exemplo que eu dei aqui é o terrorismo, tá? Mas você pode pegar um risco menor, tá? Quando eu comecei tendo conta bancária numa época que ainda era só talão de cheque, tá? Cartão, embora tenha aparecido um pouco depois, mas eu forjei minha ideia, meus conceitos sobre segurança financeira, relação de banco, com ainda coisa assinando cheque, dando cheque, indo lá. Qual que era o grande risco que a gente tinha? Era que, sei lá, alguém falsificasse a sua assinatura, um talão de cheque que fosse roubado, né, e que alguém pegasse o teu talão, assinasse e fosse lá retirar o teu dinheiro. Se você pensar bem, um pai hoje, que tem a experiência que eu tive dessa época, e se quisesse usar essa experiência para orientar o filho a como se prevenir, né, a como de alguma maneira lidar com o risco financeiro e bancário hoje, eu diria que ele está totalmente incapacitado de fazer isso. Por quê? Porque provavelmente a ferramenta aonde, né, a relação aonde o risco é mais premente, onde o risco aparece com mais intensidade, é justamente no uso das novas tecnologias que modificaram completamente a maneira como as pessoas se relacionam com os bancos e trabalham o seu dinheiro. Então, você imagina o seguinte, esse risco, ele não tem uma conotação de um risco externo, do tipo do ladrão que rouba o seu talão de cheque, ou de alguém que falsifica a sua assinatura. O risco, ele está ligado com a própria melhoria, entre aspas, do sistema de funcionamento bancário. Né? Então, se você fosse pensar o risco que eu sofri, que eu enfrentei ao ter uma conta bancária, foi muito parecido com o que o meu pai teve, o meu avô teve, porque era baseado em uma tecnologia que ficou muito, sei lá, estabilizada durante muito tempo. Que era basicamente a ideia de que você põe no papel, e você escreve no papel aquilo que você tem direito, ou que você passa o direito para o outro, e você assina o teu nome embaixo. Então, esse processo, eu diria que é um processo que vem lá dos romanos, né, de usar papel, moeda, mesmo papel, moeda em si, quer dizer, é um valor simbólico, né, que de certa maneira perpassou séculos e séculos, e que a tradição, de certa maneira, ajudou as pessoas a lidar com isso. Só que o próprio sistema bancário, ao eleger o mundo virtual, né, o mundo digital, como um aliado para que ele pudesse melhorar a sua produtividade, fazer mais negócios, alcançar mais pessoas, ele indiretamente introduziu no sistema um fator de risco, que é o risco de você ter seu celular clonado, alguém entrar com a sua senha, alguém simular, né, alguma coisa, nem roubar a sua senha, ele muitas vezes entra no sistema do banco, rompe a segurança e acessa diretamente as contas. Você poderia falar que talvez o papel também pudesse ser considerado um risco manufaturado, e algum desses autores fala alguma coisa parecida mesmo. Ele vai dizer que a emergência desses sistemas simbólicos, sistemas abstratos, na vida da sociedade, são germes do que viria a ser considerado no futuro essa ideia de riscos manufaturados. Então, bom, essa me parece ser a grande diferença, né, entre esses dois universos, né, que de certa maneira esses autores costumam dizer que o final da Segunda Guerra, ou seja, ali os anos 50, são mais ou menos o momento onde essa coisa começa a passar para essa sociedade pós-industrial, ou seja, é o final da sociedade industrial e é o começo dessa sociedade pós-industrial, que é onde esses sistemas abstratos eles passam a entrar no funcionamento da sociedade e vão tomando o lugar praticamente de todos os sistemas concretos que existiam anteriormente. E aí eles vão
tentar classificar, então, essa modernidade, né, como sendo uma primeira modernidade industrial, que ela é baseada na ideia de uma modernização simples, onde as máquinas entram para produzir coisas e melhorar a eficiência do homem. Então, é quase como se fosse uma melhoria, né, um desenvolvimento de mão única, onde a técnica, conhecimento e a técnica, eles vão, de maneira única, melhorar algum aspecto da vida social. E aí eles vão dizer que aparece, mais recentemente, o que eles chamam de modernidade, ou modernização reflexiva, que é onde o sistema que você desenvolve, né, a técnica, a estratégia, o conhecimento, ele vem na sociedade resolver uma demanda específica, um problema, uma melhoria, mas ele automaticamente não é, quer dizer, ele é sempre uma coisa de mão dupla. Ele consegue te resolver um problema porque ele mexe ali no sistema, mas obrigatoriamente ele tem um efeito rebote. Ele tem um reflexo que é originado pela própria entrada dele no sistema. E essas coisas não têm uma relação de causa e efeito clara, né? Então é mais ou menos essa história. Quer dizer, quem que poderia imaginar que a globalização, essa necessidade de que as empresas fossem multinacionais, que as pessoas comprassem coisas do mundo inteiro, que fosse muito comum as pessoas viajarem esse tanto, teria como efeito colateral a facilidade que um vírus num local se espalhasse, assim como os bens de consumo no mundo inteiro. Quer dizer, retrospectivamente a gente pode fazer a relação causa e efeito, mas no momento, se você tivesse que pensar qual o efeito negativo da globalização, eu diria que esse talvez fosse uma coisa que a gente não elencaria nos 50 primeiros efeitos negativos que você poderia associar com a globalização. Tá? Então, basicamente é isso. Essa modernidade reflexiva, ela passa a existir justamente porque os sistemas que são a base de funcionamento da sociedade, eles deixam de ser os sistemas concretos e cada vez mais passam a ser sistemas abstratos. Então você pega, por exemplo, uma viagem, né? Que talvez seja uma coisa muito concreta, né? Antigamente você viajava mesmo, você pegava um carro, você saía, sei lá, de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, que são 400 quilômetros, era uma viagem que demorava mais de um dia nos anos 60, 50 talvez. Por quê? Porque as estradas eram ruins, você tinha um monte de imprevistos, tá? Hoje você pega um avião e você faz uma viagem em 45 minutos. Ah, você fala, não, mas em 50 já tinha um avião. Não, mas o avião era um negócio caríssimo, né? Não dava para considerar que o avião era o meio de você viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou de São Paulo para Belém do Pará, que a gente está conversando aqui. Eu tive amigos que tinham a família em Belém, e para eles fazerem uma viagem para voltar, muitas vezes faziam isso uma vez na graduação inteira. Eles iam estudar, estavam estudando em São Paulo e voltaram uma vez só, porque era uma viagem muito, muito longa. Hoje você faz uma viagem dessa e praticamente você não precisa nem se preparar. Né? Você entra na internet, você compra a sua passagem pela internet. Hoje não, né, por causa dessa pandemia, mas no final do ano passado era assim, você comprava, chegava no aeroporto, você não tinha nenhum papel, você levava o e-ticket no próprio celular, você entrava e você viajava. Né? E você sabia exatamente o horário, o local que você eventualmente queria ficar, você podia ter reservado um hotel, ou seja, a preparação da viagem, com exceção da viagem em si, que ela envolve um deslocamento material do corpo da pessoa daqui para lá, ela praticamente toda acontecia no sistema abstrato, coisa que antigamente não era assim. Você precisava conhecer alguém, você tinha que, muitas vezes, pegar o telefone para ligar para alguém, para saber onde ficar, né? Ou seja, os sistemas eram muito mais concretos, lógico, tinham coisas abstratas, né? Você ainda pegava um papel, né, para poder dizer que você tinha reservado um hotel, tal, mas tudo era muito feito, envolvia muitas pessoas, né? Então eu lembro a primeira vez que eu viajei para o exterior, eu comprei uma passagem numa agência na Faria Lima, aqui em São Paulo, perto da universidade, perto da USP, e eu tive que ir na agência umas 4 vezes. Eu fui lá para reservar, depois eu fui lá para pagar, depois eu tive que ir lá para pegar o meu
a minha passagem física, a passagem não estava lá, eu tive que voltar, ou seja, era um trabalho enorme, assim, ele era muito concreto, ele exigia muita conversa, contato com pessoa, eu via o cara ligando para a companhia aérea, para saber, o cara mandava um telex para Madrid, para saber se tinha lugar para voltar, ou seja, era todo um monte de coisa. Agora, o interessante é que, se você for olhar, todos os benefícios que a gente tem dessa vida moderna, eles estão ligados com esses sistemas abstratos. Então, tudo o que a gente pode dizer de grande progresso e de mudança de comportamento, inclusive isso que nós estamos fazendo agora, eles nasceram por causa dos sistemas abstratos. Então, veja, aquela coisa que eu falei no começo, oportunidades e riscos, aparentemente eles estão juntos e não tem como dissociar, né? Então, eu não consigo separar a oportunidade do risco, e essa talvez seja o que eles estão chamando essa marca da modernidade na contemporaneidade. Bom, então, basicamente, as características, né, eu acabei já antecipando, mas essa ideia de separação espaço-tempo, que ela justamente é permitida porque uma boa parte da nossa vida social acontece nesses espaços, nesses sistemas abstratos. Existem esses mecanismos de desencaixe, né? Então, esse desencaixe é um pouco isso, né? Eu estou aqui, mas eu estou em Belém. É meio louco, mas é meio verdade. Eu estou sentado no meu apartamento aqui em São Paulo, mas eu estou com vocês aí em Belém. Mas não só Belém, né? Se eu olhar ali no chat, ali, eu vou ver gente do Rio Grande do Norte, Juazeiro, quer dizer, eu estou com vocês em todo lugar. Aquilo que antes separava e criava uma linha de continuidade, e que, no fundo, de certa maneira, também gerava uma causalidade linear, que era a distância, espaço e tempo, né? A coisa acontecia num determinado local, num determinado momento, e aí eu estava em outro local, em outro momento, ou seja, para eu sair daqui e chegar em Belém, eu tinha que percorrer o espaço e o tempo. Aparentemente, agora, eu rompi com essa ideia, porque o espaço não foi... eu continuo no mesmo local, vocês continuam no mesmo local, e a gente também está falando tudo isso ao mesmo tempo, ou seja, aquilo que a locomoção, os aviões, etc., tinham garantido, né, eu conseguia percorrer com um espaço muito curto, a tecnologia da informação zerou, quer dizer, eu estou aqui e estou aí ao mesmo tempo, ou seja, o espaço continua provavelmente 2.000 quilômetros de distância, né? Mas nós estamos no mesmo tempo, estamos falando ao mesmo tempo. Então, esses mecanismos de desencaixe, eles têm gerado um monte de interações impensadas. Inclusive, essas possibilidades, né, que criaram o cenário ideal para que o vírus pudesse se deslocar, né? O mundo pôde ser pensado nesse desencaixe espaço e tempo, e feito as pessoas terem relação com todos os mundo, né? Uma fábrica ter a sua produção toda centrada na China e fazer com que as pessoas viajem de vez em quando, ou você ter uma emergência e você não ter como você dar conta de comprar respiradores e remédios, porque as fábricas estão todas distantes dos centros, né, onde elas precisam ser usadas, como fruto dessa reflexividade dos sistemas abstratos, tá? E essa reflexidade institucional, eu não vou falar tanto disso, é uma coisa mais própria aí do sistema pessoal da sociologia, que é um pouco dessa ideia de que toda instituição, ela, de certa maneira, é um antídoto e um veneno em relação ao risco. Ou seja, eu poderia pensar que a gente tem todo um sistema social que foi montado para proteger, né, criar esses pesos e contrapesos, né, garantir saúde, etc., mas se você for olhar, todas elas, de certa maneira, têm que jogar esse papel, é quase que um papel duplo, né? Elas foram criadas, de certa maneira, para assegurar qualidade, por exemplo, na saúde, mas, nesse momento, elas também são fontes de risco. E o caso da Anvisa, por exemplo, em relação à cloroquina. O próprio Conselho Regional de Medicina, a mesma coisa, né? Se você fosse pensar, não, eu preciso ter uma instituição que eu vou me agarrar nesse momento de risco. Se você tenta se agarrar em uma, não tem uma que a gente pode dizer, não, essa aqui é totalmente confiável, ela é totalmente para me proteger do risco, para me dar as orientações, não. Todas elas têm um jogo duplo, que é característico dessa modernidade reflexiva.
tá? Então, bom, basicamente, eu vou passar um pouco mais rápido, eu estou terminando, tá? Então, se a gente quisesse pensar, então, riscos e perigos do mundo moderno, que a gente pode elencar a partir dessa ideia de sociedade de risco, né? Pensando que a gente vive na sociedade de risco, então, primeiro, o primeiro dado interessante é que a ideia de risco, que antes podia ser pensada de maneira setorizada, hoje ela é global. Então, a pandemia é o grande exemplo, né? Então, se as pessoas antigamente, sabendo da pobreza e das doenças que afetavam a África, por exemplo, né, um lugar clássico ali, e no caso do Ebola já tinha sido um primeiro evento que levantou um alerta, hoje você pode ter certeza que se tiver populações que vivem em situações insalubres, onde os vírus podem, de certa maneira, se desenvolver, eu diria que esse problema não é só deles, é de todo mundo. Existe uma tendência de que a globalização do risco, ela aumente tanto em intensidade, então é o caso que a gente está vivendo hoje, e essa transferência escreveu no passado, tá? Então, a questão da pandemia não tinha ainda como exemplo, mas é o típico, é a intensidade, e aí não é a guerra nuclear, é a pandemia. Mas também no sentido da quantidade. Então, alguns teóricos, né, algumas pessoas da área de infectologia têm dito que a gente pode ter mais ondas de epidemias aí no futuro. Então, não é uma coisa que está descabida, descartada. Essa epidemia que a gente está vivendo não parece um ponto fora da curva. Isso é o que mais aterroriza. Ou seja, coisas desse tipo têm risco de acontecer com mais frequência. O terceiro é que o risco, então, ele é derivado do meio ambiente criado, ou dessa natureza socializada, ou seja, é um pouco dessa mistura, dessa infusão, né, que é o termo que eu usei aqui, do conhecimento humano no meio ambiente natural, ou seja, a ideia de tecnonatureza, não tem muito mais como você dizer a natureza uma coisa e a tecnologia e a sociedade outra, acho que as coisas estão muito imbricadas e você tem que passar a pensar o sistema como um todo. Os riscos ambientais continuam ainda sendo os riscos que têm maior possibilidade de afetar a vida de uma grande quantidade de pessoas, tá? Então, embora a gente esteja com a epidemia muito em foco, o aquecimento global, ele não sai do radar, ele continua sendo um risco e uma ameaça muito forte. E a consciência, e isso é interessante, né? A consciência do risco como um risco, né? Então, eu acho que aqui é que tem uma coisa interessante, que assim, a consciência do risco como risco é que as lacunas do conhecimento, assim, eu não saber sobre alguma coisa, ela não é nenhuma, eu não tenho como colocar nas lacunas de conhecimento outras formas de conhecer, né? Como, por exemplo, o conhecimento religioso ou mágico. E esse caso é interessante porque, de novo, isso aqui foi escrito antes da pandemia e é exatamente o que a gente viu algumas autoridades fazendo. Quer dizer, a falta de conhecimento, claro, que a gente tem hoje sobre o comportamento desse vírus, dessa doença, algumas autoridades, mais ostensivamente, outras menos, tentaram preencher com outras formas de conhecimento. Então, do tipo, não, quem é forte, né, quem é isso, não pega, isso é coisa de fraco. Veja, não tem nenhum conhecimento que diz isso, né? Tem os grupos de risco, mas não tem nada a ver com ser forte ou ser fraco. Sei lá, alguns países com uma acepção religiosa mais radical, dizem, não, isso aqui é castigo para os capitalistas. Não, é besteira. O vírus não vê religião, qualquer um pega. Ou seja, qualquer tentativa de tentar entender isso fora do conhecimento, ele é uma tentação, né? Porque aparentemente aquilo que está fugindo ao controle é como se a ciência fosse incapaz de acompanhar, né? Então veja, quando eu digo que a ciência não consegue penetrar esse futuro opaco, eu não estou dizendo que a ciência não é capaz de agir depois que o risco, de certa maneira, se materializou como uma ameaça. Então são coisas diferentes. Então eu continuo afirmando que a gente não pode ter a certeza de que qualquer tipo de tecnologia, de conhecimento novo, né, implementado na nossa vida social, eu posso previamente garantir quais são os efeitos colaterais e com isso assegurar as pessoas que elas fiquem tranquilas. Isso não dá para fazer,
Mas isso não quer dizer que, uma vez instalada uma ameaça, o conhecimento científico não é capaz de nos ajudar a encontrar solução. Isso é verdade. Então, é quase como se fosse um antídoto para esse tipo de possibilidade que esse item 5 oferece. Ou seja, não é conhecimentos não científicos que vão completar essas lacunas de conhecimento que a gente tem. E, de certa maneira, o que a gente tem é uma consciência bem distribuída do risco, tá? Porque muitos desses riscos, o público em geral, esse é o ponto positivo, né? O público em geral conhece, né? Então, o caso do vírus é típico, né? Talvez um até certo grau de desespero foi por um excesso de informação, não por falta de informação. É diferente, por exemplo, de outras situações em que as pessoas, por não terem acesso ao conhecimento, muitas vezes elas nem sabiam o risco que estavam sendo expostas. Enquanto que hoje, aparentemente, o que a gente tem é um acesso mais amplo ao conhecimento popular sobre o que a gente está vivendo. E, finalmente, uma consciência das limitações do que a gente chama da perícia, né? Então, perícia é os sistemas inteligentes, né, baseados no conhecimento racional, onde você pode garantir que, tendo um bom perito, né, então um médico, ou um infectologista, ou alguém que trabalha com análise de risco, ele vai te garantir que determinadas coisas não vão acontecer. Não, isso tem limite. Claramente, a gente não tem como você terceirizar a sua avaliação sobre risco enquanto cidadão na mão de um médico, de um especialista. Não, você pode recorrer ao conhecimento que ele tem para tentar forjar a sua própria opinião, mas não é o caso de você fazer com esses riscos manufaturados o que a gente faz, por exemplo, quando a gente sobe num avião. Quando a gente viaja de avião, de certa maneira, o medo, né, que é uma emoção, ele é controlada por uma certeza que alguém te diz que o avião é muitas milhares de vezes mais seguro que um carro. E você vai acreditando e você viaja. No caso dos riscos manufaturados, isso não... Quer dizer, não existem esses peritos que possam te dizer o que eu faço, o que eu não faço. Parte da responsabilidade está com você mesmo. E aí é a questão deixa eu passar direto para o final, né? Então, a educação científica, então, a gente precisaria, de certa maneira, considerando todo esse cenário complexo, onde o conhecimento da ciência e da tecnologia são motor dessa nova modernidade, a gente teria que, de certa maneira, pensar como que essa velha tradição, né, e essa velha maneira de considerar a natureza, que, de certa maneira, serviram para a gente formar a nossa interpretação de como que a sociedade se relacionava com o conhecimento da ciência, da tecnologia, como que a gente reformula essas certezas e passa a pensar o que seria uma educação científica nessa ideia de sociedade de risco. Né? Então, basicamente, o primeiro fator que eu acho que é importante é o seguinte: a gente precisaria ser capaz de transmitir às pessoas esse conceito, essa ideia de sociedade de risco manufaturado. Né? Então, que esse conceito de que os riscos são sempre coisas que vêm de fora, no fundo, essas coisas não são mais capazes de forjar o nosso, quer dizer, a ciência e a tecnologia não são a nossa espada e o nosso escudo para nos defender de um risco que vem de fora. Não, o sistema é muito mais complexo, e a ciência e a tecnologia, elas são ao mesmo tempo a espada que nos defende, mas também a espada que nos agride, não intencionalmente. Né? Então, veja, a questão aqui não é de culpa, mas é de como que o sistema está sendo forjado para fazer com que os avanços na direção do progresso, supostamente, né, da melhoria da produção, do acesso aos bens de consumo, tem feito com que a gente tivesse efeitos colaterais proporcionais a esses benefícios. De certa maneira, do ponto de vista da nossa cidadania mais coletiva, faltam instituições que sejam capazes de monitorar essas mudanças geradas pelas tecnologias disruptivas para, de certa maneira, olhar aspectos dessa mudança que, eventualmente, não são olhados pelas instituições que já existem. Então, por exemplo, aquelas 8 tecnologias disruptivas que eu acabei de mencionar, elas claramente vão mudar, vão impactar de vários setores da nossa vida.
a pergunta é, a gente tem várias agências que regulam a nossa vida como consumidores, etc. Agora, quais são essas instituições que vão tentar olhar um pouco do balanço dessas mudanças como um todo? Que vão impactar o meio ambiente, que vão impactar a empregabilidade, que vão impactar talvez a saúde, que vão deslocar uma quantidade enorme de recursos para determinados setores e vão tirar de outros. Quais seriam essas instituições que podem, de certa maneira, garantir um monitoramento efetivo, né, dessas mudanças? Aparentemente, isso ainda não existe, né? Mas deveria ser pensado, né, alguma coisa nesse estilo. Por quê? Porque a gente não tem como prever de cara quais são os efeitos rebotes que essas tecnologias disruptivas terão na nossa vida. E aí o que parece aqui, né, quando vierem a existir, talvez eles permitam que os cidadãos, né, alfabetizados científica e tecnologicamente, eles possam exercer um mau controle sobre esse tipo de situação. E basicamente, a pergunta que eu deixo aí para vocês, né, e eu termino aqui, quais serão as armas do futuro? Né? Eu comecei dizendo que talvez aquela coisa que a gente aprendeu, né, inicialmente a temer, né, as grandes ameaças eram as armas, né, as armas nucleares, e eu pergunto para vocês, quais serão as armas do futuro? E eu botei de propósito aqui esse carro autônomo, porque a arma pode vir do que a gente menos espera, né? Os carros autônomos podem passar a ser, no futuro muito próximo, os maiores vilões, né? Em todos os sentidos, né? Mortes, etc., né? Responsáveis pelo desemprego, não sei. Então, basicamente, acho que era isso, tá? Basicamente, eu acho que a gente tem que reverter uma tendência atual, né? Que fez com que o conhecimento da ciência e da tecnologia perdesse lugar, tá? Perdesse lugar aí nos currículos. A gente, na verdade, precisaria aumentar a autonomia, né, das pessoas de entenderem esses riscos manufaturados, e a gente teria que ser capaz de repensar os currículos das ciências de modo a que essas temáticas elas pudessem, de fato, estarem presentes aí nos programas, e serem capazes de serem trabalhadas pelos professores, tá? Eu deixo aqui 2 referências para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o trabalho, essa discussão, em 2 artigos que são relativamente recentes e que, se as pessoas tiverem interesse, elas podem consultar e talvez ter mais informações, tá bom? Então é isso. Agradeço aí vocês, devolvo a palavra aí para o Crispino. Eu vi que tem questões ali no chat, se vocês... Muito obrigado, Maurício. Em primeiro lugar, eu vou pedir a todos que liguem seus microfones para que a gente possa, então, registrar uma salva de palmas para o professor Maurício. Muito obrigado pelo excelente seminário. Maurício, eu queria dizer realmente que, assim, a gente, quando... Isso, é muito importante que logo após a gente ativar para as palmas, a gente desative. Obrigado, Paulo Sérgio. Porque senão ficam os ecos, né? E isso prejudica. Mas, então, eu queria dizer... bom, as perguntas, como o professor Maurício falou, elas devem ser colocadas no chat. Já tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar que vocês... dá um tempo aí para vocês também escreverem as perguntas. Enquanto isso, eu vou fazer aqui alguns registros, né? Então, por exemplo, o Maurício hoje até teve 2 computadores para ele ver as pessoas, mas se você está trabalhando só com um computador e está apresentando, você não vê absolutamente nada, não tem acesso nem ao chat, né? Então, assim, durante a sua apresentação, basicamente o tempo todo você teve acima de 70 pessoas lhe assistindo, né? Quer dizer, das mais diversas localidades desse país. Então, eu consegui registrar aqui pelo chat... pessoas de 15 estados diferentes, que eu vou mencionar aqui, porque isso realmente vale a pena. A maioria dos estados brasileiros. Então, na região norte, gente do Pará, obviamente, do Tocantins. Na região nordeste, nós tivemos gente do Maranhão, da Bahia, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Do centro-oeste, pessoas do Mato Grosso,
Do Sudeste, tivemos gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da região Sul, pessoas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se eu esqueci de falar algum estado, escreva aí, porque realmente isso é uma coisa interessante. Então, assim, quer dizer, quando a gente convida o Maurício para falar para a gente do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, a gente está convidando para o público da Amazônia, mas quando ele chega aqui, quer dizer, ele está falando, na verdade, para o Brasil inteiro, ou seja, esses webinários do CICTA, que são coisas inicialmente com uma proposta local, mas acabam sendo encontros nacionais, né? Então, isso é uma coisa assim, que nos dá muita alegria, muita satisfação, e acredito que esse seja o sentimento do Maurício também. Eu gostaria de registrar aqui a presença, né, de pessoas, obviamente, da nossa faculdade, aqui de Belém, tá certo? Professores que estiveram presentes, a professora Fátima Mag, o professor Jorge Cassineiras, a professora Terezinha Valim, que é de um outro instituto, não é o Instituto de Ciências Exatas Naturais, mas o de formação em Ciências Matemáticas, e certamente é uma pessoa extremamente importante nessa área de formação educacional, de uma maneira geral. Além de, obviamente, registrar a presença dos nossos bolsistas, colaboradores do CICTA. Nas perguntas, viu, Maurício, acho que acaba ficando claro aqui essa questão nacional. Então, a primeira pergunta registrada, se eu não perdi ninguém aqui, tá certo? Foi da Jaene Guimarães, de Campina Grande, da Universidade Estadual da Paraíba. Jaene, você quer fazer a pergunta você mesma ou você prefere que eu faça? Então, eu vou fazer, tá certo? Então, ela escreveu aqui no chat: como suplantar a sensação de impotência, mostrando aos nossos alunos a importância de ter consciência e o poder que temos quanto cidadãos? Imaginem uma aula, tá certo? Eu começar a falar sobre essas questões de risco e tal, quer dizer, qual o impacto que isso tem, digamos assim, sobre o meu aluno, até nessa questão de insegurança que isso pode gerar para esse meu aluno, para o enfrentamento dessa situação. Quer dizer, eu até elaborei um pouquinho mais da pergunta dela, ela pode complementar se ela quiser. Maurício, a palavra é sua. Não, bom, queria primeiro agradecer aí ao pessoal de tantos lugares diferentes. É um prazer, realmente, é o que eu falo, essa situação atual tem um lado negativo, mas tem um lado super positivo, né? Nos congressos é que a gente consegue ver gente em tanto lugar, mas nós juntamos num congresso e a gente está conseguindo essa diversidade aí de pessoas, né? Olha, a sua pergunta é interessante, Janaína, porque, assim, a palavra risco, de certa maneira, ela tem um ativador imediato que é o medo, né, que é uma emoção, né, as pessoas, de certa maneira, foram forjadas, né, foram educadas para evitar o risco. E eu acho que todo o nosso desenvolvimento social inicial foi sempre tentando pensar numa sociedade onde as pessoas que vivem nessa sociedade pudessem ter o risco mais longe, né, o risco está mais longe da pessoa do que... Então, assim, as aldeias eram fortificadas, se desenvolveu o fogo para afastar os animais, ou seja, então essa ideia de risco externo, ela é, de certa maneira, o que forma o nosso imaginário. Então, um primeiro movimento que eu acho que a gente deveria ser capaz de fazer como educadores é tentar desmontar essa ideia de que os riscos são só externos. Ou seja, o risco é uma coisa que eu não tenho responsabilidade, que ele aparece até mim, ele vem até mim, seja por um efeito natural, né, uma fera, um raio, uma tempestade, ou por uma intenção negativa de alguém, né, mas, de certa maneira, o risco, no contexto atual, ele é um risco que tem que ser partilhado tanto na causa quanto na consequência. Então, de certa maneira, o que a gente está olhando hoje com muita intensidade é a consequência dessa situação de risco. A gente está sendo submetido a uma dinâmica social diferente por conta desse vírus. Então, o primeiro movimento de você não se sentir impotente, né, você como pessoa não se sentir impotente, é a tomada de consciência de que nós também somos, de certa maneira, parte responsável por uma sociedade que se desenvolveu da maneira como se desenvolveu. Então, assim, eu não quero que vocês barateiem a discussão dizendo assim, não, então vamos acabar com a globalização, se ninguém viajasse, esse risco não tinha chegado aqui. Tudo bem, essa seria uma maneira, eu não sei se é possível, né, esse movimento mas, de alguma maneira,
a gente ter uma dependência tão grande de produtos que são feitos fora do local, fora das proximidades, por uma questão apenas de preço, né, de você ter produtos mais baratos que são consumidos em maior quantidade, me parece que essa é uma decisão que foi tomada, talvez não conscientemente, mas inconscientemente por todo mundo que vive na sociedade, porque nós somos consumidores, né, somos consumidores ávidos, que, de certa maneira, obriga que essa globalização se instale dessa maneira. Então, assim, eu diria que o primeiro passo, e me parece que é sempre esse, é você revelar um pouco a estrutura de funcionamento da sociedade que a gente vive. Então, eu acho que, num primeiro momento, talvez as pessoas até se assustem, né, com o grau de responsabilidade que, no fundo, a gente tem nesse processo todo, mas é interessante porque se a gente foi responsável, talvez, por trazer a sociedade até aqui, a gente pode ser responsável por levar a sociedade para um outro lugar. Então, eu diria que a conscientização, né, e que essa ideia de risco não é alguma coisa que está fora e que nos ameaça de fora, mas que é uma coisa que nos ameaça de dentro, por opções que acabamos fazendo ou sendo coniventes com quem as fez. Acho que você pode... Ok, obrigado, Jaene, por sua pergunta, obrigado, Maurício, pela resposta. Na sequência, a próxima pergunta aqui é da Maurileia Marques, que está lá no Instituto Federal, quer dizer, que é do Piauí, né, que está associada ao Instituto Federal do Piauí. Maurileia, você quer fazer a pergunta você mesma ou você quer que eu faça para você? Então, vou fazer. Tá certo. Professor, bom, ela quer fazer, Maurileia? Eu posso falar. Então, pode falar. Estamos sim. Estamos ouvindo. Sou do Rio Grande do Norte, estou no Piauí, sou professora da licenciatura em Física, inclusive eu vi até algumas alunas minhas, estão com nota 10 comigo já, obedeceram a chamada. Então, professor, trazendo para a nossa sala de aula, né, dentro dessa análise de risco e tomadas de decisões que influencia a nossa consciência enquanto ser e tomadas de decisões dentro desses riscos nessa sociedade, né? Então, a gente trazendo para dentro da sala de aula uma maneira de sanar ou de encontrar um meio termo entre ciência e sociedade seria trabalhar a educação, a alfabetização científica. E ainda faço uma outra, será que nós estamos, assim, tão preparados para trabalhar essa alfabetização científica dentro da sala de aula, já que a quantidade de informações e acesso a informações, nossos alunos, às vezes, têm em grande quantidade, mais rápido do que nós mesmos. Então, fica essas duas perguntas, na verdade. Não, eu acho a tua pergunta muito pertinente, tá? E talvez a questão a alfabetização científica, sim, eu acho que é uma batalha, uma bandeira que a gente defende, sempre defendeu, né? Porque já se tinha elementos suficientes para entender o papel que a ciência e a tecnologia tinham, né? Em moldar, né, os destinos da sociedade, né? Impactar a natureza, a vida humana, etc. O que eu acho que muda um pouco é que eu sempre, quando olhei essa discussão sobre alfabetização científica e tecnológica, sobre movimento CTS, né, ciência, tecnologia e sociedade, como se a ciência tivesse um pouco esse papel redentor, né, do tipo assim, é a má ciência que faz estragos, né, a boa ciência, ela não faz, né, eu precisaria fazer boas escolhas. Eu sempre lembro a discussão, né, que é uma discussão meio clássica em curso de física, né, aquela história, como que eu tomo a decisão sobre o sistema de produção de energia, energia nuclear, energia elétrica, energia eólica, e era meio óbvio, né, tem algumas energias que eram chamadas de limpas, e outras. Esse tipo de discussão, embora eu considere que é uma discussão válida, eu acho que ela perde um pouco a essência de que qualquer tipo de sistema de produção de energia em larga escala que você adotar, ela vai ter um impacto. Então, essa ideia de modernidade reflexiva, né, que eu falei, ela é a regra, não é a exceção. Então, eu não posso vender para o aluno a ideia de que tem uma energia que é limpa e uma energia que é suja, porque ambas
vão participar desse processo reflexivo aí, que vão, de certa maneira, engrossar algum tipo de risco manufaturado. Então, ser capaz de mostrar que a alfabetização científica não é uma formação para fazer as boas escolhas, mas ela é uma formação que me permite, caso a caso, a fazer uma avaliação de risco e tentar uma tomada de decisão onde eu minimize o risco, ou eu eleja alguns riscos que eu gostaria que não acontecessem, mesmo sabendo que outros vão estar presentes, eu diria que é um trabalho mais sofisticado do que o que a gente vinha fazendo até então. Então, assim, eu diria assim, é na direção do que você fala, mas eu diria que a gente precisaria ir além. Essa situação dialética, né, esse papel dialético que a ciência e a tecnologia tem, né, de gerar oportunidade e risco, ele deveria ser revelado principalmente para os alunos que vão ser futuros professores, né? Então, o seu local de atuação, eu diria que é fundamental. Se os professores não forem capazes de entender essa dimensão dialética, né, e que, no fundo, a ideia não é oferecer para os alunos quais são as boas escolhas, mas é ensiná-los a tomar decisões, muitas vezes em tempo reais, em contextos que a gente não é capaz de prever, eu diria que seria talvez a nossa tarefa como formador de formadores, né? Ok, muito obrigado, então, Mauriléia, pela sua pergunta. Muito obrigado, Maurício, por sua resposta. Na sequência aqui, nós temos uma pergunta do Eliezer Neto, que é prata da casa, aqui, bolsista do Núcleo de Astronomia da UFPA. Eliezer, você quer fazer a pergunta você mesmo ou quer que eu faça? Bom, eu vou fazer. Às vezes tem questões de áudio, né? O Eliezer está falando aqui de Castanhal, uma cidade próxima aqui de Belém, cerca de 60 quilômetros. Professor Maurício, como o senhor vê a questão das fake news dentro dessa sociedade de risco? Então, eu diria assim, as fake news são talvez um risco manufaturado pela própria possibilidade que a tecnologia da informação ofereceu inicialmente democratizando o acesso à produção da informação. Então, se você pensar pelo lado positivo, né, usando meio que a ideia de que a intenção era boa, foi basicamente isso, né? Quando a rede apareceu inicialmente, movimentos que as pessoas podiam começar a postar, a criar as suas páginas, a própria Wikipedia, né, como sendo uma enciclopédia livre, produzida pelas próprias pessoas, o que se argumentou é que era uma tecnologia que mudava a maneira de organização da informação na sociedade, dando mais espaço para que as grandes redes, né, os detentores de informação, que de certa maneira eram detentores de poder, você quebrasse esse monopólio. E aí o que aparece? Você também, ao mesmo tempo que você democratizou, você abriu espaço para que fontes de informação menos confiáveis também competissem com as fontes de informação confiáveis. Então, veja, de novo, modernidade reflexiva. Então, eu entendo esse movimento, e eu diria assim, é inevitável isso. Né? À medida que as coisas caminham na direção de melhorar o acesso à informação, eu diria assim, esses riscos vão ser endêmicos, inevitáveis. Como que eu resolvo isso? De novo, é com educação. Né? Se você for pensar num órgão regulador para caçar informações falsas, né, fake news, você viu o projeto de lei, né, que foi, né, que está tramitando lá, não dá para saber se aquilo é bom ou ruim, porque ele vai eventualmente pegar algumas fontes de fake news atuais, mas ele pode virar um instrumento de censura sem precedente, chancelado, inclusive, por uma reação contra as fake news. Então, eu digo assim, como que você resolve isso? As pessoas têm que estar mais bem informadas. Né? Então, assim, a gente deveria ter um processo de formação na escola, onde fonte de informação fosse um tema a ser problematizado. E aí você passaria de uma discussão que eu acho que é importante, mas que é insuficiente, da questão das fontes, do acesso à produção de conhecimento. Então, assim, de novo, eu acho que
a proliferação de blogs e páginas, eu diria que é uma coisa positiva. Mas sem a contrapartida de uma melhor formação do cidadão, para ser capaz de cruzar fontes, comparar informações, eu diria que isso não vale nada. Né? Eu tirei o foco de um grupo, né, de grupos de controle, e eu abri possibilidade para outros grupos também venham a controlar. Então, de novo, todos os exemplos que a gente vai poder elencar aqui sobre riscos, né, nessa perspectiva de riscos manufaturados, eu diria que, inevitavelmente, a solução bate em educação. Né? Ou seja, qualquer um, se a gente for pensar, educação é que resolve, porque é um pouco daquilo lá, os sistemas peritos, né, que a gente pudesse imaginar, eles não têm mais a mesma capacidade de orientar, né, a nossa vida social como tinham na fase do que eu chamei de sociedade industrial. Então, assim, eu não posso admitir que eu ensino que, sobre energia, tem os peritos de energia que vão me dizer qual que é energia limpa, qual que é energia suja. Não faz mais sentido isso. Não dá para dizer qual que é a pessoa que eu vou confiar. Eu confio nesse, eu não confio naquele. Quer dizer, não é eu não ensino as pessoas apenas procurarem o bom conselheiro, né, o bom perito que vai me dizer o que é certo e o que é errado. Não. Sou eu, em cada situação, que vou ter que aprender a julgar os contornos de tudo que está envolvido e, baseado nessa ideia de risco, que como uma coisa inevitável, eu fazer uma composição de uma cesta de atributos que vão ser usados para eu tomar minha decisão. Então, eu acho que é um pouco nessa direção que eu acho que a gente tem que lidar com as fake news. Ok, muito obrigado, Eliezer, pela pergunta, obrigado, Maurício, pela resposta. Então, eu devo dizer que a Jaene escreveu que, foi quem fez a primeira pergunta, escreveu que esse tema de caiu feito uma luva na disciplina que ela está ministrando, que é justamente Física e Cultura. E o André Tavares, ele escreveu: olá, boa tarde, sou doutorando da Universidade de Varginha, professor do ensino médio, queria agradecer ao professor Maurício pela palestra, os cumprimentos, etc. Ele perguntou se a palestra vai ficar disponível, tá certo, a posteriori, né? Então, só para dizer para eles, né, que você autorizou a divulgação no YouTube, então, posteriormente, nós vamos, então, editar, né, e colocar disponível no YouTube, tá certo? Agradecemos aí ao professor Maurício por isso. Na sequência, nós temos aqui a pergunta do Guilherme Brockington. Ele não escreveu de onde está falando. Guilherme, você quer fazer a pergunta você mesmo ou você quer que eu faça? Então eu vou fazer, tá certo? Queria perguntar ao Maurício como ele relaciona o capitalismo com esse movimento de dúvida manufaturada e essa pressão em forçar a mão na beleza das tecnologias disruptivas. Com você, moço. Bom, o Guilherme é meu colega da UFABC, ele é aqui de São Paulo, da São Caetano do Sul, né? Não, assim, é interessante porque tem uma crítica, do ponto de vista sociológico, né, tem uma crítica muito aguda nessa discussão de sociedade de risco, né, feita por esses autores, e com, de certa maneira, uma acusação parecida com o comentário que o Guilherme fez, que, no fundo, seria uma leitura capitalista aí do mundo, né, que, de certa maneira, se a gente estivesse vivendo num outro formato, né, talvez essas coisas não acontecesse. Então, primeira coisa que eu respondo, eu não vou entrar nessa discussão sociológica, porque eu não tenho nem condição de dizer, mas a primeira coisa que eu digo assim, a gente acha que não tem muito como reescrever a história, de certa maneira, o que a gente está analisando é uma perspectiva da história ocidental, né, e aí é uma história capitalista, né, e então ela claramente tem esse viés aí de olhar na perspectiva, né, de como que essa sociedade industrial se desenvolveu. Então, o primeiro ponto que é interessante é que os autores que trazem essa discussão, eles são muito críticos em relação ao capitalismo, pelo menos ao capitalismo vigente. Em primeiro lugar, quando eles tentam argumentar que essa estratégia que o capitalismo fez de pegar o que seria o aspecto positivo da melhoria da produtividade, que é o que eu falei um pouco no começo, né, e deixar isso tudo no primeiro mundo, né, os produtos mais baratos, a tecnologia disponível, e botar tudo que era o lixo, né,
tudo que era a poluição, etc., as mazelas, você jogava na porta do fundo, que era no terceiro mundo. Então, resíduo nuclear de usina que produzia energia barata era enterrada nas minas de sal lá na África, ou era jogada no fundo do mar, ou seja, aquela história de que eu mandava tudo que não me interessava para um outro lugar. Eu terceirizava, entre aspas, o aspecto negativo da produção. O que essa discussão hoje toda faz é tentar desmistificar isso, e aí você tem razão, quer dizer, essa apologia toda, que de certa maneira é feita em cima dessas tecnologias disruptivas, esse discurso tem que ser quebrado, e ele é facilmente quebrado, se você aceitar a ideia do risco manufaturado. Então, ou seja, tem que se pegar a discussão de tecnologia disruptiva e levar isso a fundo, ou seja, é disrupção do quê? É disrupção dos modos de produção, de uma mudança de patamar do que é o futuro trabalhador, do que é o futuro cidadão, mas, ao mesmo tempo, ele abre um leque de novos riscos que não existiam e que vão passar a existir. Então, é meio que assim, embora a gente possa vislumbrar quais são os benefícios dessas tecnologias disruptivas, o lado opaco, né, desse lado isso tem que ser mostrado que vai existir. Ou seja, não existem tecnologias que vão trazer apenas o bem, a melhoria, não, ela vai ter um outro lado também. E aí, o que você vai acabar é um pouco com essa suposta ilusão do paraíso de que a ciência e a tecnologia vão resolver todos os nossos problemas. Não, eles são uma engrenagem importante do modo de funcionamento da sociedade, mas não é qualquer tecnologia e qualquer conhecimento científico que, de certa maneira, vai fazer com que esse bem atinja todo mundo. Então, por exemplo, esse é o primeiro ponto. Né? Uma coisa que ficou muito claro, olhando os últimos 50 anos, é que essas tecnologias disruptivas, que geraram aspectos positivos e negativos, eles conseguiram, de alguma maneira, fazer com que os aspectos positivos ficassem com os mais ricos e os negativos com os mais pobres. Então, esse aumento da desigualdade no mundo, claramente, é consequência desse modelo. Agora, o que está se colocando atualmente é que essa possibilidade de separar isso está se esgotando. Todo mundo, de certa maneira, vai receber o aspecto negativo, embora os aspectos positivos vão ser limitados a poucos. Né? Então, veja, a globalização claramente favorece alguns países, né, algumas regiões do mundo, que se tornaram muito mais ricas com a globalização. Agora, o efeito nefasto da poluição global e da própria possibilidade de vírus e epidemias é para todo mundo. Então, eu acho que esse tipo de reflexão, ela tem que ser feita dentro das salas de aula de ciências. Não é só nas aulas de história, geografia e sociologia. Eu acho que é dentro das aulas de ciências. E veja, e não é um movimento obscurantista de negação da ciência, ao contrário. A gente quer ciência, a gente quer, mas não são todas capazes de... Então, ou seja, vamos desenvolver tecnologias, por exemplo, para erradicar a fome no mundo. Beleza, essa me parece um movimento de produção de conhecimento e tecnologia que, de partida, já faz com que o benefício seja de todo mundo. Vai ter algum efeito negativo? Provavelmente vai. Mas tudo bem, se vai beneficiar todo mundo também, eu acho que vale a pena a gente avaliar. O movimento para diminuir a poluição do mundo, né, e reduzir o efeito do aquecimento global, também são tecnologias que vão vir e vão beneficiar todo mundo. E aí, nesse caso, não só os seres humanos, né, os seres vivos de maneira geral também. Então, eu acho que esse é o ponto. É uma certa maneira de você desmistificar essa ideia da ciência sempre como o bisturi, né, nunca como o punhal, e dizer, não, tem horas que ela vai ser mais punhal do que bisturi, vai ser bisturi para uns e punhal para a maioria dos outros. Não, essa daí a gente não quer. Essa daqui a gente é contra. Mas essa outra não, essa daí que vai tentar erradicar a fome, essa aqui a gente é a favor, porque essa é uma demanda global. Realmente, a globalização, ela precisaria ser aquela na qual os benefícios também são globalizados. Okay. Não só os efeitos colaterais.
Ok, muito obrigado, então, Guilherme, por sua pergunta. Obrigado, Maurício, pela resposta. O Guilherme registrou aqui e gostou muito da sua resposta, tá certo? Eu gostaria também de deixar aqui o registro do Zolacir Trindade de Oliveira Júnior, um velho amigo, tá certo? Está elogiando aqui você, Maurício, deixando um grande abraço, tá certo? Lembrando aí de coisas, né, do passado, de churrascos lá em Campinas, etc., coisas boas, né, que ficaram na nossa memória. Grande abraço, Zolacir, para você. O Zolacir está falando da Bahia, Grande Bahia. E deixa eu lhe falar, temos mais uma pergunta aqui, dessa vez do Augusto César, aqui do Pará. Augusto, você quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? Vou fazer então. O Augusto fala o seguinte, o Augusto é professor aqui do ensino médio em Belém, passou lá pelo nosso laboratório de demonstrações, o CICTA. Se não existem instituições capazes de monitorar as mudanças tecnológicas nas sociedades, qual seria, então, o papel da universidade? Quer dizer, está levantando a bola aí para você bater em função da universidade, quer dizer, o nosso papel nessa história. Então, veja, me parece que a universidade não teria não seria papel da universidade exercer esse tipo de controle. Eu acho que a gente está numa outra... A gente tem um papel social, e eu diria assim, na universidade que grande parte desses conhecimentos de ciência e tecnologia são produzidos. Então, eu diria assim, eu não sei se a gente conseguiria esse papel de uma vigilância tão independente para, de fato, exercitar, né, olhar todas as perspectivas. Eu acho que o que a universidade faz, e faz muito bem, é justamente formar os recursos humanos e as estruturas capazes de produzir o conhecimento. Agora, quando a gente fala das instituições, eu diria que são sistemas de controle que eu vou fazer uma comparação meio que abusiva, tá? Mas não me levem a mal, mas é o que eu consegui pensar. É quase como se a criação do Ministério Público, né, na Constituição de 88, quer dizer, qual que era a ideia do Ministério Público? O Ministério Público, supostamente, era um órgão com independência, ou seja, ele não era do judiciário diretamente, né, embora fosse, mas ele não era executivo, legislativo, ele não era da sociedade produtiva, e ele tinha uma certa independência, quadros capazes para poder acompanhar, de certa maneira, os interesses individuais e coletivos dos cidadãos. Então, eu diria que a gente deveria ter alguma coisa semelhante, desenhada de maneira a poder exercitar essa garantia, olhando em relação a essas possibilidades de riscos manufaturados, criados por esse desenvolvimento. Então, se você for olhar bem hoje, quem é que regula? A Anatel regula, mas pós, né? Vem uma tecnologia nova que já está entrando, ela bate na porta ali, olha, eu queria licenciar um celular 5G ou uma antena, ela vai lá e licencia. Mas ela não tem a capacidade de dizer, não, olha, a tecnologia 5G não nos interessa, a gente não acha que é uma tecnologia que deveria existir e ser implementada aqui. Não tem. E pior, eu nem sei se essas instituições deveriam ser nacionais, porque, na maioria das vezes, o que a gente tem visto é que essas tecnologias que entram, elas têm funcionado a nível global. Então, seria quase como se a gente tivesse a necessidade de um organismo que nem esse, que atuasse de maneira parecida com a ONU ou com a Unesco, mas que pudesse, por exemplo, olhar esses interesses numa perspectiva mais ampla e de longo prazo. Então, eu pessoalmente não acho que a universidade seria o local para isso, embora eu acho que a universidade pode fomentar e ela pode incentivar discussões que acabem chegando nisso, como em outras situações ela participou de discussões na criação de instituições, como a própria ONU, tá? São intelectuais, de certa maneira, né, muitas vezes assentados nas universidades, que foram responsáveis pela criação de alguns organismos internacionais. Ok, muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, Maurício, pela sua resposta. Eu elaboraria um pouquinho mais, eu já tenho uma postura, digamos assim, de que a nossa responsabilidade é um pouco maior nesse sentido, mas a tarde e noite é sua e respeito muito sua opinião. Vamos em frente, né? Então, eu gostaria que, olha, temos
São quase 7 horas da noite, temos mais de 1h30 de encontro, né? Quer dizer, então, muito agradável e tudo, mas a gente precisa não abusar, na verdade, do tempo de todas as pessoas. Só para você ter uma ideia, nós ainda temos cerca de 50 pessoas participando, quer dizer, é muita gente do Brasilzão aí, tá certo, que está participando. Mas eu queria deixar, pelo menos, eu tenho algumas perguntas, alguns comentários, mas, na verdade, né, quer dizer, eu vou me limitar a fazer um comentário aqui, né, a gente pode conversar em qualquer outro momento, né, mas eu gostaria de trazer, na verdade, para esse final, aquilo que a gente conversava um pouco antes da sua apresentação, quer dizer, esse avanço tecnológico, não é, que esse risco, que essa pandemia está promovendo, digamos assim, para o sistema educacional. Tá certo? Eu não consigo me lembrar, numa perspectiva histórica, tá certo? Um outro momento, tá certo, da civilização, em que nós tivemos um avanço tão grande no sistema educacional quanto esse que estará por vir. Entende? Quer dizer, essas tecnologias, elas estão aí há muito tempo. Quer dizer, essa coisa do webinário que a gente está vivendo nesse momento hoje, por exemplo, tá certo? Esse webinário, quer dizer, que foi, eu jamais pensaria em fazer isso 6 meses atrás, tá certo? E essa pandemia, que é o grande risco que nós estamos vivendo nesse momento, acabou nos instigando até sair uma coisa como essa, pessoas gravando suas aulas e, portanto, sendo cada vez mais criteriosos, tá certo? Naquilo que estão falando, revisitando, repensando 1000 vezes, porque aquilo ficará registrado para sempre, quer dizer, então, realmente, quer dizer, o avanço que esse risco, que essa pandemia promoveu no sistema educacional, eu queria que você comentasse, talvez, complementasse, quer dizer, você lembra de algum outro momento, quer dizer, que pode potencialmente promover, porque no final dessa pandemia a gente pode simplesmente voltar ao que era antes, tá certo? Mas não sei. Na nossa conversa, acho que você usou uma comparação que eu concordo, né? Quer dizer, se você lembrar que, né, os tempos de guerra, né, normalmente são aqueles que fomentam esses grandes saltos, né, na mudança de costumes, na tecnologia, né? Eu diria que a pandemia fez um trabalho muito semelhante, né? Sem disparar nenhum tiro, né? A gente viu as pessoas tendo que mudar, né, os seus padrões e particularmente, para a escola, eu diria que foi uma coisa estrondosa, a minha percepção, né, a minha avaliação é mais ou menos a seguinte: a escola, para o bem e para o mal, ela sempre conseguiu garantir um certo espaço de autonomia de funcionamento que de certa maneira, conseguia se mantê-la meio que imune ao que acontecia na sociedade como um todo. Então, se você lembrar que livros didáticos, por exemplo, tem uma vida muito longa na escola, e particularmente os livros de física, né, durante um tempo aí, talvez atualmente eles não tenham nem tanto tempo, mas quando eu comecei a dar aula, a primeira coisa que eu me espantei foi que os livros didáticos que eu passei a adotar eram os livros didáticos que eu tinha usado como aluno. E mais ainda foi quando o tempo passava e o livro didático era o mesmo. Então, eu não sei se vocês lembram dessa época, mas eu sou da época do livro do Ramalho, que foi usado como um livro mais usado, né, majoritário, durante, sei lá, 20, 30 anos. Ele foi referência para todo mundo que estudou física. Então, de certa maneira, a escola conseguia criar uma barreira os alunos mudavam, chegavam novas gerações, e a escola aparentemente continuava funcionando do mesmo jeito. Neste momento, o que a gente viu foi uma explosão de toda essa muralha que cercou, de certa maneira, a escola nesse tempo todo. Ela explodiu completamente. Então, assim, tudo aquilo que estava batendo a porta da escola nesses últimos 20 anos entrou de uma vez por todas, né? Então, as novas tecnologias, que não são nem tão novas assim, né, passaram a, né, fazer parte do dia a dia dos professores, né? Dos alunos, claramente, elas já faziam parte, mas... Então, claramente, na minha opinião, a gente não volta mais a ser... A escola não volta mais a ser o que era antes. Não tem como. As experiências, algumas positivas, outras nem tanto, elas vão servir como um repositório de conhecimento que fatalmente vai mudar, né? Os alunos provaram coisas que eles não tinham nunca provado na escola antes, os professores também conseguiram acessar coisas que eles tinham medo, que eles tinham receio, que eles não acreditavam, né? Que nem nós mesmos, né?
Eu não acreditava muito em educação à distância, o Crispino comentava comigo a mesma coisa, né? A gente fazia porque achava que muitas vezes era por falta de opção, alunos que moravam distantes, mas aqui não, aqui é por um outro motivo. Então, na minha opinião, o que essa epidemia fez foi criar uma oportunidade de que as pessoas estão vivendo a situação desse risco manufaturado no seu dia a dia, né? Aquele aspecto do que eu chamei de risco manufaturado, que é endêmico à sociedade atual, aquilo que de certa maneira, bateria na escola, bateu de uma vez por todas. Então, fake news, o deslocamento espaço-tempo, a dicotomia entre se eu preciso ser ensinado ou se eu aprendo sozinho, né? Essas coisas todas que, de certa maneira, foram sendo acumuladas pelas possibilidades que essas novas tecnologias trouxeram aí nos últimos 20 anos, eles caíram dentro das nossas salas de aula virtual. E aí, a minha impressão é que a gente não tem outra alternativa a não ser fazer com que essas temáticas, sejam elas do próprio funcionamento da escola, ou daquilo que as pessoas vivenciaram, né, no seu cotidiano agora, elas sejam motor, né, elas sejam combustível para a educação que a gente vai continuar, né, provavelmente a fazer nos próximos 10, 20 anos. Perfeito, Maurício, muito obrigado aí por seus comentários, pelo seu tempo, por essa excelente palestra. Então, assim, para terminar, eu vou pedir novamente que as pessoas liguem seus microfones para a gente dar uma nova salva de palmas para o Maurício e com isso a gente encerra nosso encontro. Muito obrigado, Maurício. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Quero agradecer enormemente ao Crispino, né, por estar fazendo todo esse esforço de organização desse webinário aí, tanta gente interessante, né, a oportunidade de falar com tantas pessoas diferentes e dizer para todo mundo, né, que no fundo a vida continua, né, a gente está vivo aqui, a gente está deslocado aí no espaço e tempo, mas está todo mundo vivo aqui, continuando a pensar, projetando o que dá para fazer agora, né, o que vai dar para fazer em breve, mas todo mundo aí muito vivo, tá? Então, fico muito feliz de ter participado aí com vocês. Muito obrigado, meu Crispino, pela oportunidade. Muito obrigado.